Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aqui no nosso portal e que têm feito nosso portal chegar em tantas pessoas diferentes. O nosso portal é um dos que mais cresce na plataforma do YouTube, sobretudo se você observar os canais tradicionais extremistas da direita, que estão muito mais tempo e hoje perdem cada vez mais números de inscritos, audiência e, sobretudo, credibilidade. Então, o nosso papo aqui, o nosso trabalho, ele está rendendo muito, a gente está chegando muito mais gente. Eu comecei há mais de um ano e meio atrás, pouco mais de um ano e meio atrás, com 10 pessoas inscritas e hoje nós somos mais de 248 mil pessoas como você aqui no nosso portal. Não é à toa que o governo federal colocou o nosso portal numa lista de canais de detratores. Isso é porque eles consideram que você que está aqui com a gente que você é um formador de opinião. Você é uma figura perigosa, porque você é capaz de desmontar as mentiras, as falsidades, as fake news que estão sendo promovidas por essa gente toda ligada ao governo, pelo governo, e que está contaminando tanto a sociedade brasileira. Então, estar aqui com vocês é motivo de muita satisfação, isso só fortalece a gente. As visualizações dos nossos vídeos são crescentes, as pessoas espalham por vários lugares e se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva também, dê joinha, compartilhe aquele protocolo de sempre, né? E assista os nossos vídeos anteriores, porque tem muita gente bacana que a gente já convidou para participar de lives aqui, muitos temas que eu tenho certeza que serão do seu interesse também e vamos seguir em frente. E quando nós criticamos aqui o presidente da República, muitas pessoas que não conhecem nosso portal acham que a questão é pessoal, que eu acordei de mau humor e estou a fim de atacar o presidente da República. Gente, quando nós analisamos os problemas brasileiros, a gente tem que considerar quem é que exerce o poder de fato no nosso país. O chefe do Poder Executivo é um líder da máquina pública. O que esse homem conduz, o que ele determina, pode causar a vida ou pode proporcionar uma vida melhor para as pessoas ou pode causar a morte, que é o que está acontecendo de uma forma reiterada aqui no nosso país. Então, quando a gente critica o comportamento do presidente, quando a gente diz que ele é uma pessoa incapaz, que ele é um homem ignorante, ele não conhece absolutamente nada de tema nenhum, isso não é uma agressão pessoal. Isso é uma avaliação republicana daquele que foi eleito pelo povo brasileiro, que é pago com o dinheiro do povo brasileiro, e uma crítica também às pessoas que ele elegeu para trabalharem, entre aspas, com ele à frente do nosso país. Então, o que nós fazemos aqui é um papel que a gente deveria aceitar com mais naturalidade. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem capturar isso. E quando a gente mostra as contradições, ou quando a gente aponta fatos, como o presidente ser uma pessoa absolutamente ignorante em várias matérias, muitas pessoas se ofendem porque depositaram suas crenças nessa criatura tão contraditória e com seu comportamento, e que com o seu comportamento tem exposto vísceras de podridões que existem dentro da estrutura do Estado brasileiro, sobretudo numa instituição que deveria ser muito respeitada, ou instituições respeitadas como as Forças Armadas. Nós vamos falar dessas podridões sem querer fazer nenhum ataque fútil, ataque bobo, mas mostrando republicanamente o que é que está acontecendo no nosso país, de uma forma até ajudar as pessoas que votarem em Bolsonaro a entenderem o quanto elas estão sendo enganadas. Uma pessoa que está sendo enganada e curte estar sendo enganada, essa pessoa tem problemas que já precisam de um outro nível de tratamento, né? Mas vamos aqui analisar primeiro o comportamento do presidente da República e uma contradição muito grande que a maior parte dos bolsonaristas nem sonha, né? Que o presidente já falou esse tipo de coisa, que ele no passado ele defendia esses valores, que engabelou muitas pessoas e que a prática dele hoje desmente tudo aquilo que ele falava anteriormente. Gente, uma pessoa que tem duas caras, uma pessoa que não tem palavra, uma pessoa que não tem princípios, não tem retidão, como é que uma pessoa dessa não pode ser criticada? Como é que a gente não pode atacar duramente uma pessoa que, com o comportamento que ela tem, acaba acarretando o resultado morte de irmãos brasileiros, de nossos familiares, de pessoas que a gente conhece? Eu vou trazer para vocês aqui, esse vídeo aqui não é muito conhecido, né, de uma maneira geral, deveria ser exposto pelos grandes meios de comunicação, mas eles
preservam a figura presidencial porque ele está sendo útil nas entregas no plano econômico que foram sonhadas pelos magnatas, pelos grandes grupos empresariais, os banqueiros, durante décadas e não conseguiram evoluir. E no governo Bolsonaro eles estão nadando de braçada, porque ele engabela a sociedade, ele distrai a sociedade e o assalto vai se dando por outro lado. Mas vamos ver aqui o que dizia o presidente da República sobre compra de votos, sobre entregar ministérios a aliados políticos. Vamos lá. Vou deixar bem claro uma coisa, né? Até serve para a imprensa. A imprensa vem dizendo por aí que eu não terei governabilidade se não trocar ministérios com parlamentares. Eu gostaria que a imprensa tomasse conhecimento, atentasse para o artigo 85 da Constituição. É bem simples. Inclusive, por causa de um inciso do artigo 85, que a Dilma Rousseff foi cassada na questão das pedaladas. Diz aqui o artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, em especial contra o livre exercício do Poder Legislativo. Livre exercício do Poder Legislativo. A partir do momento que o Presidente da República, no caso do mensalão, compra parlamentares para votar de acordo com o seu interesse, esse presidente está interferindo no livre exercício do Poder Legislativo. Então, qualquer um presidente que porventura distribua ministérios estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. E daí? Qualquer um pode, se eu der, por exemplo, um ministério para um partido com o objetivo de comprar voto, qualquer um pode, então, né, me questionar que eu estou interferindo no livre exercício do Poder Legislativo. Precisa falar mais alguma coisa? Gente, se algum bolsonarista, alguém simpático ao governo, achar que eu estou inventando, eu vou deixar esse vídeo completo para você assistir, para você ver que não teve nenhuma descontextualização. Quando a gente tiver essa fala do presidente, antes de tomar posse, ali estava ainda antes do segundo turno, né? Quando você vê essa fala do presidente e vê a prática, onde ele entregou no dia de ontem, né, exatamente, uma pasta da cidadania que controla o Bolsa Família para um deputado do Centrão, um deputado do Partido Republicanos, que é o partido da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem 30 deputados, para que essa bancada passe a tomar conta da distribuição desses programas, o controle, o cadastramento dessas pessoas. Vocês imaginem só o problema que nós estamos enfrentando a partir de agora. E aonde está a coerência, aonde está o comportamento republicano do presidente da República? Então, quando a gente acusa o presidente de estar pervertendo a República Brasileira, está usando a máquina pública para benefício pessoal, está entregando um ministério para pessoas de uma específica igreja para cuidar de assuntos republicanos, ele não merece crítica? Ele não merece sofrer impeachment, além das tantas mortes que ele é responsável aqui no nosso país? Gente, isso que está acontecendo não é pouca coisa. Esse tipo de compra de votos, isso já foi especificamente abordado pela imprensa nas vésperas da escolha do Arthur Lira, onde mais de 3 bilhões de reais foram distribuídos em emendas parlamentares. Dinheiro público que saiu, brotou de uma hora para outra para conseguir esse tipo de apoio. Isso é inegável. Os acordos, os encontros, a reforma ministerial, o comportamento que o presidente está tendo em relação à gestão da coisa pública. Mas mais do que isso, o governo Bolsonaro, que sacralizou e santificou tanto a participação das Forças Armadas na política, está ajudando com que, com essa ascensão dos militares ao poder, que eles também estejam sujeitos a críticas, né? Hoje, no estado de São Paulo, tem uma matéria bombástica, né? No menu das Forças Armadas, dinheiro público pagou de lombo de bacalhau ao uísque 12 anos. Gente, a matéria nos dá conta, eu vou
pegar aqui um trecho, vou tentar disponibilizar para vocês. Diz o seguinte: os dados oficiais obtidos a partir de informações que são repassadas pelos próprios militares ao painel de preços do Ministério da Economia mostram que no ano passado foram aprovados em processos de compra 140 mil quilos de lombo de bacalhau, além de 9.700 quilos de filé de peixe salgado. Gente, 140 mil quilos são 140 toneladas de bacalhau. A matéria aqui nos diz que o Comando da Aeronáutica para aquisição de 500 quilos de bacalhau, em que o preço de referência usado pelo órgão público foi nada menos que R$ 150 o quilo. E também tem compras de uísque, Ballantines 12 anos, de conhaque, enfim. Numa época que a gente está tendo falta de remédios para transplantados, que isso está sendo uma crise muito grande, onde a nossa saúde está penando, onde falta oxigênio, a gente tem as Forças Armadas na maciota comprando 140 toneladas de bacalhau, evidentemente isso merece uma investigação. Os militares aqui no nosso país, eles se converteram numa grande administração pública. Os egressos que estão dentro do governo Bolsonaro, vamos falar a verdade, né? Ninguém nunca lutou guerra nenhuma. Ninguém herói de porcaria nenhuma. O Brasil não se envolveu em conflito nenhum. Então eles se converteram em burocratas, santificados e endeusados, porque eles adquiriram poder a partir da ditadura de 64. Ser militar no nosso país era sinal de poder. Um cabo do exército mandava mais do que um desembargador. Então essa gente ficou contaminada com esse tipo de impressão que a sociedade passou a ter sobre os militares do nosso país. Os militares usavam sempre aquela expressão, você sabe com quem você está falando? A gente tem várias imagens, né? O general Newton Cruz pegando o repórter pelo braço, obrigando o repórter a pedir desculpas porque tinha feito uma pergunta, enfim. Então muita gente ficou com essa impressão, santificou as Forças Armadas e acham que as Forças Armadas são instituições, né, de homens impolutos, homens que não fazem nenhum tipo de erro. A gente viu agora, com muita repercussão, pelo menos nos meios jornalísticos, o livro do general Vilas Boas, onde ele dizia ali que fez um Twitter às vésperas de um habeas corpus que beneficiaria o ex-presidente Lula e que esse Twitter teria sido discutido pelo alto comando das Forças Armadas. E eles acham que eles devem e eles podem opinar politicamente. Gente, isso é um erro grosseiro. Os militares, gente, eles nasceram depois da sociedade. Os homens das cavernas lá atrás, quando eles resolviam tudo na base da porrada, eles descobriram que não dava para caminhar para lugar nenhum. Eles criaram uma instituição chamada Estado, uma sociedade organizada, que ganhou o nome de Estado, e esse Estado começou a organizar forças de segurança interna e externa para preservar a paz e para dirimir conflitos. Assim, começaram a nascer os primeiros exércitos lá na Suméria, 2.500 anos antes de Cristo, né? Que surgiram depois da sociedade para servirem à sociedade. Qual a diferença que tem dos militares hoje, das Forças Armadas hoje, para aquela época? Nenhuma! Os militares brasileiros não nasceram antes da sociedade. A sociedade nasceu e criou as nossas Forças Armadas que estão a serviço da sociedade, ou deveriam estar a serviço da sociedade, porque são remunerados com o dinheiro da sociedade. Então não temos que endeusar militar nenhum. O militar é um ser humano como outro qualquer, um servidor público, que está ali na reserva para caso o Brasil venha a ter algum tipo de conflito, coisa que, graças ao bom Deus, né, não está no nosso horizonte. E ainda bem, porque se nós estivéssemos na iminência de ter algum conflito, aí essas feridas e a mediocridade das Forças Armadas seria mais exposta ainda. O governo Bolsonaro, ele conseguiu reunir no seu entorno o que de pior temos dentro das Forças Armadas. E os militares que têm alguma formação, eles sabem disso. Essa aqui é uma foto do general Vilas Boas, que começou a se meter em política, não deve fazer isso, assim como não devem fazer isso outros chefes de outros poderes. Eu tenho visto o ministro Fux ficar falando besteira aí também, emitindo opinião política, que o Brasil não aguenta outro impeachment. Isso não é da alçada dele. Ele está ali para julgar quando algum fato acontece.
Então a gente começou a ter uma promiscuidade opinativa, onde o cara tem uma posição governamental, uma posição institucional, e ele acha que ele pode começar a falar sobre política, falar pelos cotovelos. Se a gente não acha correto um promotor de justiça, um delegado de polícia ficarem emitindo conceitos sobre determinadas situações antes do julgamento, como é que a gente pode achar um general falando sobre assuntos políticos ou um ministro da Suprema Corte falando de assuntos políticos e achar que isso faz parte do roteiro? Não faz não. Cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho. Eu não quis colocar aqui a foto do general Vilas Boas, porque ele está todo entubado, está com problemas de saúde muito sérios, né? Mas é um erro o comportamento desse tipo de militar se metendo em política aqui no nosso país, que faz com que muitas pessoas tenham confusão sobre esse assunto. E vejamos assim que se o general tivesse um pente fino, como é que seria a opinião dele em relação a algumas figuras, alguns colegas? Eu separei aqui alguns. O general Braga Neto, o que ele diria, por exemplo, do general Braga Neto ser uma pessoa humilhada pelo Paulo Guedes? Naquela reunião do dia 22, o general Braga Neto expôs um programa de recuperação da nossa infraestrutura e ele deu um apelido de Plano Marshall. O Paulo Guedes desmoralizou o Braga Neto, falou que chamar isso de Plano Marshall revela uma ignorância profunda, um desconhecimento profundo, e o Braga Neto ficou caladinho, não reagiu. O que a gente pode dizer da envergadura moral de alguém que aceita ser subordinado de uma figura como o Bolsonaro? Ou será que esses militares não sabiam da história do Bolsonaro? Da sua pequenez intelectual, da sua falta de princípios, da sua vida pessoal totalmente conturbada, do seu enriquecimento patrimonial incompatível com a atividade que exerce? Esses homens são desinteligentes ou eles também se corromperam para ganhar um saláriozinho melhor, para poderem entregar o Brasil como o Brasil está sendo entregue agora. Então, o que ele diria do general Ramos? Ali montar um balcão de negócios, ficar todo feliz porque estava ali colocando listinha com o deputado do Centrão, deputado ladrão, segundo o general Heleno, para que esses deputados fizessem aquilo que o Bolsonaro dizia que não deveria ser feito, a compra de votos para algum tipo de benefício pessoal? Ou será que o general Ramos também é outro alucinado que não conhecia a história do Bolsonaro? Quais são os predicados positivos que ele via nesse homem para aceitar ser subordinado de um capitão que virou capitão sem nunca ter sido, né? Bom, e aí a gente vai vendo outras criaturas. A gente pega aqui, por exemplo, o general Santos Cruz, que foi expulso do governo, porque justamente começou a ter algum bom senso, começou a acordar, né? Foi bombardeado pelos insanos desse governo. E o general Rego Barros, que saiu desse governo humilhado, né? Era porta-voz, todo dia estava falando, mas aí o gabinete do ódio minou o cara, jogou o cara para a estratosfera. Sem falar do general Heleno, essa figura ímpar, e o general Pazuello, né? Será que o general Vilas Boas, com tantos problemas de saúde, ele elegeria o general Pazuello para cuidar da sua saúde? Gente, sem falar nos outros generais, né? Desmoralizado, o general Mourão, o capitão Tarcísio, que agora cuida de assuntos ligados à privatização, está toda hora em algum assunto batendo martelinho, o almirante Bento, enfim, gente. O governo Bolsonaro está expondo o pior dele, mas está expondo também o pior das nossas Forças Armadas e as suas contradições. Gente, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tem como ser mais curto, né? Um grande abraço, gente. Até o nosso próximo vídeo. Vamos falar de outros assuntos importantes. Tchau.